O nosso objetivo nesse vídeo é encontrar o comprimento de um caminho, ou de uma curva, ou de um arco. Poderia ser em 2 dimensões, mas já vamos fazer em 3 dimensões para generalizar. Então começa com um caminho arbitrário qualquer aqui, C, é uma curva, que inicia num ponto e tem direção e sentido aqui. E nós queremos saber então o comprimento dessa curva ou desse caminho. E é muito mais fácil de fazer isso, ou seria muito mais fácil de fazer isso, se fosse uma linha reta. Mas não é. Então a gente pega a ideia, uma das principais ideias do cálculo, que é dividir um problema mais complicado em pequenos problemas mais simples. Então, ao invés de tratar com uma curva, trato como pequenas linhas retas aqui, ó. Se fossem todas retas, seria muito mais simples. E a ideia é que essas linhas sejam tão pequenas quanto eu queira, então eu posso reduzir o tamanho delas, o comprimento delas, quanto que eu quiser. E depois eu calculo uma a uma e somo todas elas. Então vamos pegar uma delas qualquer, essa aqui, e vamos chamar de um pequeno comprimento, um ΔS infinitesimal. Então, na verdade, o que a gente quer fazer é pegar todos esses ΔS e somar todos eles. Então, integralizar ou somar, colocar todos juntos ao longo desse caminho C. E é isso aqui que me dá a expressão do comprimento dessa curva. Se esse meu ΔS tende a zero, essa minha variação, esse meu elemento infinitesimal de comprimento do arco tende a zero, o limite dessa soma é exatamente o comprimento de arco. Então falta calcular falta descobrir quem que é esse ΔS. Esse problema fica mais simples se o caminho, ou essa curva C, estiver parametrizada. Então, o que é isso? A componente x, y, z desse caminho, as componentes x, y, z desse caminho, estejam em função de uma única variável, um único parâmetro. Pode ser, por exemplo, um parâmetro t que represente o tempo. Tá? Então, vamos representar aqui o caminho C, descrito por uma função vetorial, ou seja, para cada valor da entrada t, eu tenho um vetor, e esse vetor tem as componentes em x, em y e em z. Todas dependentes desse parâmetro t, por exemplo, desse meu tempo. Os vetores da base canônica ali, i, j, k, então eu tenho para cada valor de t um vetor que representa cada ponto desse caminho, desde o ponto inicial até o ponto final. Então, supondo que nesse ponto inicial o meu tempo, ou o meu t, seja a, e no ponto final, aqui, o meu t seja b. Então, ao passar o tempo desde o a até b, ou t, variar de a até b, eu tenho todos os vetores posição desse caminho para cada instante de tempo. Se a minha curva, então, está parametrizada, fica mais fácil de calcular esse ΔS. Então, eu desenhei ele grande aqui, mas para chegar a uma expressão que faça sentido, eu preciso dele maior ainda, então eu já preparei um desenho dele aqui embaixo. Então, a mesma coisa, um caminho C em vermelho, simplificado por um ΔS, que deveria ser infinitesimal. Então, esse aqui eu posso fazer bem pequenininho. Por isso que eu já estou colocando ele com D minúsculo. E o que a gente vai usar aqui é, na verdade, a distância entre dois pontos. Eu quero saber, entre o ponto inicial e o final desse ΔS, para cada um deles, qual que é a distância. Para a linha reta, é muito mais simples. Agora, se esse ΔS tender a zero, ou se esse elemento de caminho tender a zero, a curva vermelha e a linha azul são a mesma. No limite, elas são a mesma. Então, a gente pode calcular isso e dizer que é exatamente igual. Para calcular esse ΔS, eu começo desenhando esse primeiro triângulo aqui, com essa altura. E com uma base desse triângulo aqui. Vou desenhar ele aqui do lado, então, uma base amarela, uma altura verde e um
uma hipotenusa, aqui um triângulo retângulo azul. Opa. Ele é um triângulo retângulo. O eixo vertical dele, esse lado verde, ele é paralelo ao eixo Z. Então eu coloco o eixo Z aqui. E a base dele, amarela, está no plano. Plano XY. O desenho pode não estar muito bom, mas tem que ter criatividade para imaginar. Então está aqui o triângulo retângulo. Essa altura é a própria altura em Z. Então é quanto variou em Z. Então se o meu ΔS é infinitesimal, o meu ΔZ também vai ser infinitesimal. Então eu tenho um ΔS e ΔZ. E a parte amarela a gente ainda não sabe. Vou chamar por enquanto aqui de ΔR, também infinitesimal. Então, usando o teorema de Pitágoras, a gente tem que o ΔS ao quadrado é igual a ΔZ ao quadrado mais ΔR ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos. Então esse ΔR teria que estar entre parênteses aqui, né? ΔR é uma coisa só. ΔR ao quadrado mais ΔZ infinitesimal ao quadrado. E a gente só precisa saber quem que é esse ΔR. Mas para isso, para saber quanto que ele variou no plano, é só a gente ver quanto que variou em x, então paralelo ao eixo x. Essa linha aqui deveria ser paralela ao eixo x, não é bem paralela, mas tem uma variação em x, aqui está o eixo x, ó. E também uma variação em y, essa aqui está bem paralela. Então o que está acontecendo? Para eu chegar no ponto final, tem uma variação em x, uma variação em y e uma variação em z. Aqui nesse aqui eu não escrevi. Reescrevendo esse triângulo de baixo, que também é retângulo, esse triângulo da base, ele está nos eixos x e y. Então, eu vou desenhá-lo aqui com plano XY. Esse lado aqui está no eixo X, não necessariamente na base, né, mas em algum lugar aqui do eixo X. Assim como esse, não precisa necessariamente estar encostando embaixo, tá? Então esse é um ΔX. E daí tem um ΔY também. O que apareceu aqui? Sai. Sai. Tá, pronto. E aqui a hipotenusa amarela, que é o que eu tinha chamado de ΔR. Novamente um triângulo retângulo, então eu consigo aqui calcular o ΔR. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então eu posso juntar tudo que eu calculei como ΔR e colocar aqui, ó, essa parte, coloco aqui e eu tenho o meu ΔS. É tudo positivo, eu posso calcular a raiz quadrada dos dois lados, então eu tenho a expressão final para o meu ΔS, em função de x, y e z, da variação de x, de y e z. Então isso é uma distância entre dois pontos em 3 dimensões. A gente só precisa entender o que é isso e como calcular isso. Então esse ponto, é interessante você parar o vídeo e ver se você consegue, desenhando esses triângulos, encontrar essa distância entre esses dois pontos. Então a gente volta aqui para cima, onde estava tudo generalizado. Comprimento de arco. Então o ΔS, calculando a raiz quadrada dos dois lados da expressão anterior, é a raiz, então a raiz quadrada de dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado. Só que x, y e z são funções de t. Então eu posso reescrever essa expressão, porque ela parece que está muito complicada aqui, tudo em função de t, porque é uma integral com vários diferenciais aqui ainda ao quadrado dentro de uma raiz. Então parece que era um problema simples, virou um problema complicado, mas como x é função de t, vou reescrever aqui, ó.
x é uma função de t. Se eu quiser calcular a derivada de x, ou seja, deixa eu vir um pouco mais para o lado aqui para ter mais espaço. Se eu tenho meu x de t, a derivada dele, ou x' de t, uma notação para ela é calcular, escrever ΔX sobre ΔT. É uma variação infinitesimal de x sobre uma variação infinitesimal de t, ou do tempo. Então, esse meu ΔX, que está ali verde, eu posso reescrever multiplicando os dois lados por esse meu ΔT. Então, ΔX é igual a x'. Então, se x é uma expressão de t e ela possui derivada, eu conseguir derivá-la, eu consigo calcular isso aqui. Fica em função de dt. Mesma coisa para y. Se eu calcular a derivada y' de t, que é dy dt, dessa expressão eu posso retirar o dy, que é igual a y' de t dt. E a mesma coisa para z. z' de t dz dt. Por último, isolando o meu dz, z' de t dt. Então eu posso substituir tudo isso dentro dessa minha integral, que é o meu comprimento ao longo do caminho C, esse meu ΔS. Então, vou começar essa raiz aqui. No lugar do ΔX, então eu vou colocar o x'. É o x' de t com o dt que está ao quadrado. Ver se vai ter espaço para todos. Vai. Mais o ΔY de t, que é o y' de t, dt, também ao quadrado. Mais z' de t, aqui faltou espaço, né? dt ao quadrado. Faltou um pouco de espaço, mas a gente já vai simplificar. Ó. Porque tem um detalhe aqui, que eu tenho dt ao quadrado comum a todos eles. Então eu posso reescrever essa integral, ou essa raiz, colocando o dt ao quadrado em evidência e multiplicando cada um desses outros termos. Então, se eu tenho essa raiz, vou fazer um passo intermediário aqui, ó. Com x' mais y' mais z', que multiplica esse dt ao quadrado. Acho que eu deixei pouco espaço aqui, né? Mas aqui eu vou escrever x', y', z'. Eu consigo tirar esse dt, esse ΔT ao quadrado dessa raiz, e ele sai da integral. Então agora eu vou escrever a linha de baixo, agora completa. Então é a integral ao longo do caminho C. Vamos escrever, manter a cor aqui. X' de t ao quadrado mais y' de t ao quadrado mais z' de t ao quadrado. Sobrou um espaço aqui. Com esse ΔT que estava ao quadrado dentro da raiz, ΔT fora da raiz. Então está calculado esse ds. É um pouco mais difícil de visualizar, talvez porque tem muita expressão, mas é mais fácil de calcular. Porque é tudo em função de uma variável só. O t está escrito em função de t, o x está escrito em função de t, o y em função de t e o z também. Então essa é uma integral de t. E o t, nós vimos que varia de a até b ao longo dessa curva. Então se eu quero integrar ao longo dessa curva, se eu quero calcular essa soma ao longo dessa curva, eu faço desde o t valendo a até o t valendo b. Então essa que é a expressão final e geral. Na verdade é a expressão da soma de cada um dos elementos infinitesimais desse caminho ao longo da curva C, que já que a curva está parametrizada, a gente viu que esse ds é uma distância entre dois pontos infinitesimais, cada uma delas, né? E pode ser calculada a partir das derivadas de x, y e z, que é essa expressão que está aqui embaixo.
É isso. Agora é o momento de tentar fazer um exercício para ver se consegue aplicar essa fórmula aqui. Mas mais importante do que aplicar essa fórmula é saber chegar ou entender de onde ela vem, saber chegar e reproduzi-la.